do Reset. Se você não segue o Reset, siga a fim de... Olha, vocês também, viu? Olha, a fim de se inteirar das novas programações, tá bom? Vamos lá. Deixa eu entrar aqui. Reverendo Sérgio Lima. Planejo sair das redes sociais, porém a igreja cada vez mais as utiliza como veículo oficial. O que fazer? Deixa eu pedir para eles ligar lá. Então, O grande problema das redes sociais, que é um problema para todas as pessoas, é a distração. A rede social, ela é uma ferramenta de entretenimento, né? Então, provavelmente o que a pessoa está pensando é que ela está perdendo tempo, ela está perdendo concentração, ela está perdendo coisas que talvez ela comece a perceber que tinham mais valor. Então, a minha sugestão seria que ela não saísse das redes sociais, mas que ela administrasse as redes sociais. Nós não podemos pensar que a rede social é um terreno, terra de ninguém, ou até, como muitos pensam, que é um terreno do diabo, terreno do inferno, né? Tipo, isso aqui só tem coisa ruim. Onde tem pessoas, onde tem endereço, onde tem relacionamentos, Deus está. Então, a rede social, ela também é um local onde Deus está. Nós que somos cristãos, nós só precisamos administrar esse terreno. Eu uso muitas ferramentas digitais. Todas as coisas que nós trabalhamos hoje na nossa igreja passam por ferramentas digitais. Então, não quer dizer que tenha que abominar a rede social, quer dizer que precisa administrar. Agora, se porventura não tiver condição de administrar, né? Então eu também não posso dar um conselho, então continue escravo de alguma coisa que te faz mal. Então rompe e vai para a igreja no domingo, pega o boletim, anda mais perto da igreja local. Hoje nós temos muita gente que mora muito longe da igreja e é muito abençoada com pregação da palavra, com estudos bíblicos, né? Então a igreja não vai sair das redes sociais. A igreja que começou a trabalhar com plataformas de impulso agora na pandemia, precisa continuar, só que precisa continuar do jeito certo, né? Então, não resolve pensar, eu vou abandonar as redes sociais. A melhor decisão não é simplesmente abandonar, a melhor decisão é administrar o tempo, entender que a rede social existe para entretenimento. E se eu não quiser gastar a minha vida inteira sendo entretido por alguma coisa, então eu vou ter que dar limite a isso, né? Ok? Não sei se ficou claro para a pessoa que fez a pergunta, mas assim, não pense assim, olha, eu queria sair das redes sociais, mas as igrejas estão nas redes sociais. Então né, o que eu faço? Eu fico na rede social por causa da igreja? Eu acho que deveria... a rede social é uma comunicação, você está em contato com a comunicação do mundo. Mas como qualquer outro segmento, você precisa ter a última palavra. Som. Aí. Perfeito. Tem uma outra pergunta aqui. Deixa eu ver aqui. Pastor, as redes sociais de fato nos afastam de Deus? As redes sociais nos afastam de Deus e nos aproximam de Deus. Passa por aquilo que eu estou utilizando. Existe uma tendência maior ao afastamento porque ela é um terreno de negócios, né? Então, a gente pensa que rede social é uma coisa... A gente pensa que a rede social é alguma coisa que ela foi concebida numa perspectiva altruísta. E a rede social, ela foi... nós falávamos com os irmãos agora, enquanto estávamos no intervalo aqui. Grandes estruturas mundiais usaram de redes sociais, governos, para serem ditadores, para serem extremistas. Então, a rede social é um mecanismo. A gente precisa saber por que esse mecanismo existe. E quando a gente consegue olhar para o mecanismo e entender que ela tem coisas boas e coisas ruins, então a gente vai se afastar das coisas ruins.
e vai se aproximar das boas. Olha quanta coisa boa tem na rede social, principalmente para a galera mais jovem aqui. Pensem bem, vocês, Facebook é de 2012, 2013 para frente. Isso significa que vocês estão há quase 10 anos com uma comunicação muito mais intensa, muito boa. Encontraram gente distante, familiares. Tem muita gente que já namorou porque encontrou alguém pela internet. Um seminarista nosso lá, o Danilo, né? Danilo casou porque encontrou a esposa dele na internet. Então tem muita coisa boa, Danilo que eu diga, né? E a esposa do Danilo que eu diga, né? Então, não dá para dizer assim, isso aqui me afasta de Deus. Não, tem coisa muito boa. Nós usamos demais as ferramentas digitais. Eu trabalhei de 2013 a 2020 na Igreja Presbiteriana de Santo Amaro. Nós começamos a trabalhar com o YouTube logo depois de 2010 para 2012 e nós começamos com pouquíssimas pessoas. Hoje são mais de 200 mil pessoas que recebem todas as pregações, todas as devocionais. Igrejas foram plantadas por causa disso, grupos nos lares foram estabelecidos por causa disso. Então tem muita coisa boa, e não só no âmbito religioso, tem muita coisa boa em educação, tem muita coisa boa em ética, em moralidade, muita coisa boa. Eu volto ao ponto, a rede não pode te dominar, porque se a rede te dominar, então sai. Por que você vai ficar preso a um negócio que você perdeu sua personalidade? Mas se porventura você conseguir olhar e escolher as coisas boas, pronto, administra tranquilo. As igrejas não sairão das redes sociais. Elas certamente utilizarão melhor. Hoje nós fazemos evangelização no Oriente Médio por conta das plataformas digitais. Hoje nós temos transliteração das nossas pregações para vários países europeus. E o evangelho chega em lugares que o missionário não consegue chegar. Nós temos hoje pregações transliteradas para mandarim, que é 1 bilhão de gente, para outras línguas também, árabe moderno. É uma coisa muito interessante quando você vê uma pregação em língua portuguesa ser transmitida por algoritmos, por dados, para países que você nunca vai chegar. Então, não pode pensar, é ruim, me afasta de Deus. Não, tem coisas que te afastam de Deus. Mas tem coisas que te afastam de Deus que não estão nas redes sociais, estão fora. Então, o ponto não é que a rede social é um veículo para nos afastar. A rede social é um veículo que nos afasta e nos aproxima. Muito bom, muito bom. Nós recebemos aqui uma pergunta de um adolescente da igreja. Ele pergunta: reverendo, como lidar com o algoritmo das redes sociais que causam uma polarização? Polarização é um assunto muito falado agora, né? Eu vou voltar a um pensamento de João Calvino, nosso reformador do século XVI, sobre como é que o cristão deveria viver no mundo. O cristão, ele precisa viver dirigido pelas Escrituras. Quando as Escrituras dirigem a vida do cristão, ele consegue emitir juízo de valor sobre praticamente tudo no mundo. Quando as Escrituras comandam, ele consegue emitir juízo sobre botânica, ele consegue emitir opinião sobre economia, ele consegue emitir opinião sobre família. Quando ele compreende as Escrituras, ele tem um paradigma na cabeça, ele tem um padrão na cabeça. Então, quando o mundo se polariza, e o mundo se polariza de muitas maneiras, em regimes de governos, em economias, o mundo se polariza em times de futebol, o mundo se polariza entre o certo e o errado. Basta assistir Star Wars e vocês vão ver que tem a força dos dois lados. Então, tudo é polarização. Como é que o crente vive em relação a isso? Quando as Escrituras são a sua regra de fé e prática, ele não precisa temer as polarizações. Sabe por quê? Porque ele não precisa obrigatoriamente ficar no lado A ou no lado B. Ele precisa ficar no lado que a Bíblia diz que ele tem que ficar. Então, nos dias atuais, as pessoas temem as polarizações porque elas não sabem nem direito o que é certo e o que é errado. Então, em um momento, elas estão em um lado, e elas estão convictas daquilo, elas estão morrendo por aquilo. E depois elas ouvem um pouquinho mais sobre o outro lado e elas pensam,
puxa, por que eu tomei essa posição de maneira tão radical? Esse outro lado aí é tão melhor, agora eu quero mudar de lado. Então, eu tenho uma opinião sobre isso, claro. A polarização, ela sempre vai existir. Nós sempre teremos opções, sempre, sempre, sempre. Aquele que lê a Bíblia, que vive com a voz de Deus no seu coração, ele vai entender que ele não precisa ser escravo do lado A ou do lado B. Hoje se fala muito entre direitismo e esquerdismo, isso sempre existiu. A igreja, ela existe com um teocentrismo. A igreja não é escrava nem de direitas políticas, nem de esquerdas políticas. A igreja vive sob o comando da voz do seu Senhor. E por causa disso somente é que ela é livre. Então a igreja é livre quando ela tem uma equidistância, era isso que Calvino dizia. Equidistância é quando você consegue se afastar um pouquinho para ver. Se nós estivéssemos bem no meio de vocês, nós não estaríamos conseguindo ver todos vocês. Se nós estivéssemos um encostando o rosto no outro, nós não veríamos as pessoas que estariam do nosso lado. Então a equidistância, ou seja, quando você se mantém um tanto distante, que você consegue ver. Não é a ultradistância. A ultradistância é quando você diz, eu vou para lá da parede. Então, um não vê o outro. A igreja não vive em ultradistância as polarizações, como quem diz, isso aqui eu não quero saber. A igreja precisa manter uma equidistância, ela precisa manter uma condição de ver as coisas. E é assim que nós começamos a pensar no Brasil, em termos de igreja presbiteriana, nós começamos a pensar em formar nossos adolescentes, e em breve vocês deverão ficar sabendo, nós começamos a pensar em formar nossos adolescentes que vão para as universidades. Nós precisamos ajudar nossos adolescentes a ter uma cosmovisão cristã da vida. Eles precisam desde cedo crerem em Jesus Cristo como seu Senhor, para que eles não sejam adultos infantis. Uma das piores coisas é uma pessoa de 48 anos acordar de manhã e falar, mãe, traz o meu todinho. Ela já devia ter saído de casa aos 18, 20, se casado, constituir família, ser homem, ser gente, ser mulher, ser cidadã responsável no mundo. Mas às vezes a mamãe está lá, filhinha, a gente gosta tanto que você fique, ele já está grisalho, agora eu quero não quero só todinho, mãe, agora eu quero pão com Nutella. Rapaz, está na hora de ser crente raiz, esse negócio é muito ruim, isso é polarização também, porque muitos estão perdendo a noção que nós somos criados para a vida, que nós somos criados para constituir família, e muitos estão usufruindo de um bem-estar que não é cristão, e estão ficando idosos infantis. Então a minha ideia é que a cosmovisão precisa ser rápida, a pessoa precisa compreender logo fé e viver logo pela fé. E então ela será, muitas vezes, um adolescente adulto já. Outra pergunta diz, olá pastor, tenho muita dificuldade com redes sociais, não gosto particularmente. Só uso mais para ouvir mensagem, louvor, enfim. Mas sinto que preciso conhecer mais, manuseá-la, por causa também dos meus filhos, para tentar ajudá-los. O que posso fazer para resolver essa questão? Obrigado. Primeiro que é uma opinião muito razoável já. Dependendo da idade, rede social é coisa nova, né? Dependendo da idade é coisa nova, é difícil. Dependendo da idade, o mais comum como é passar o dedo, né, reverendo? Passa o dedo e é isso aí mesmo. Não é? Então é isso. É difícil descobrir coisas, ferramentas, é difícil. Só que, dependendo, e também nem precisa, em determinada idade nem precisa mais isso mesmo. Agora, quando você tem filhos, crianças, adolescentes, é importante conhecer o que está se passando com ele, né? Então, eu diria que não precisa se tornar um PhD em redes sociais, mas é bom ver de vez em quando, conversar com o adolescente, com o jovem, sobre valores. Quando nós temos bons valores em casa, às vezes nós não precisamos nem manusear tão bem a ferramenta, mas os valores ajudarão os adolescentes a terem mais critérios. Então, quem já é nativo digital já vai viver na era do holograma.
Quem é nativo digital vai curtir quando alguém se levantar à sua frente e falar com você, só que ele está na Indonésia. Agora, quem não é nativo digital vai levar um susto, vai achar que é fantasma, vai achar que é uma alma do além, né? Então, é Samuel vindo. Então, é isso, são os choques que todos nós temos. Mas eu aconselharia esse pai a continuar com esse pensamento. Pense nos seus filhos e, se preciso for, faça um esforço para conseguir ter, inclusive, um diálogo, né, com eles. Isso vai ajudar muito. Eu gostaria de abrir para pessoas que querem fazer a pergunta por si mesmas. Tem alguém aqui? Tem um microfone ali. Só levantar a mão. Ali. Ele mandou? Eu leio aqui, sem problema nenhum. O adolescente aqui atrás. Aqui. É pelo Instagram da Esther, né? Perfeito. Vamos lá. Reverendo, as redes sociais foram colocadas como as vilãs. Mas o problema não está em quem usa. Por exemplo, quando você falou que a pessoa fica lá presa no feed, no Instagram, por exemplo, rolando para baixo, mas não foi a escolha da pessoa, entrar e ficar no Instagram, ou Instagrado, né? Instagram. Ficar rolando, eu não acho que as redes sociais deveriam ser colocadas como ruins, já quem faz as redes sociais são as pessoas que a usam. Sim. Nós não precisamos mesmo dizer que a rede social é uma coisa ruim. Vejam só, quando os cristãos de 1960, talvez, receberam a TV foi considerada uma coisa ruim. E depois, com o tempo, as igrejas começaram a usar a TV. Então, não é a ferramenta de comunicação em si que é boa ou ruim. Ela é só uma ferramenta de comunicação. Era caríssimo comprar uma TV. Imagina, reverendo, aquela TV Colorado, 24 polegadas, a válvula, que a gente ligava e ia fazer o chimarrão. Eu que sou gaúcho. Tinha que ir lá, claro. E às vezes até não acertava bem o canal. E, aliás, o canal, de 2, né? Que era assim, era os 2 que tinha, né? Então, ou 3 no máximo, né? Era a TV Tupi e a TV Excelsior. Então, num primeiro momento, aquilo foi tido também como uma coisa ruim. Só que com o passar do tempo, passou-se a usar como uma ferramenta de massa. A rede social não é coisa ruim. A rede social é uma rede, é um mecanismo. O que tem na rede social são coisas boas e coisas ruins. E eu não coloco a rede social como vilã, porque eu uso demais a rede social. Então, assim, eu trabalho com rede social. Agora, se eu fosse um usuário de rede social, dependente de rede social, aí eu tomei a escolha por ser um escravo daquilo. Eu escolhi ser um escravo daquilo. E então, assim, quando eu perco a equidistância, quando eu perco a condição de ver o que é certo e o que é errado, só Deus sabe o que vai dar no final, né? Então, não é que ela seja ruim, não. Não é não. Vocês vão ver muita coisa boa em redes sociais. Mas você vai ter que sempre ter a condição de emitir um juízo de valor sobre isso. Você não pode deixar que ela domine você. Porque se ela dominar você, aí vai ser assim. Se o que dominar você for uma coisa boa, isso será uma bênção para você. Mas se o que dominar você for uma coisa ruim, isso será uma maldição para você. E aí a rede social que virou a vilã, mas ela virou a vilã porque você fez dela uma vilã. E se porventura você utilizar a rede social para o bem, por exemplo, eu sou da opinião que nós crentes usamos, é uma opinião só, tá? E provavelmente você esteja fora desse meu pensamento. Eu acho que nós cristãos usamos muito mal a rede social. Usamos muito pouco. Nós não usamos com o potencial que se poderia usar, de ajudar as pessoas, de apontar caminhos para as pessoas, de apontar um caminho de paz. O mundo está desesperado. Olha, veja o caso aí da pandemia mundial. As pessoas estão perdendo gente todos os dias dentro de casa. Agora diminui, mas continua elevadíssimo. Daqui a pouco explode outra coisa. E nós poderíamos usar as redes sociais para oferecer conforto, oferecer consolo, orar pelas pessoas.
Agora, se nós continuarmos a compartilhar fake news, se nós continuarmos... Então, é difícil dizer que ela não é uma vilã. Ela é uma vilã porque a gente fez dela uma vilã sobre a nossa vida. E outra coisa, a rede social não tem cérebro. Quem tem cérebro é quem põe o dedinho lá na tela. Mas, às vezes, a gente entra num stand-by de cérebro e aí a rede social... Se você parar de pensar, ela vai pensar por você. Esse que é o ponto. Reverendo, e em cima do que o senhor falou agora no final, uma pergunta surge assim, acho muito válida. Como discipular e orientar pessoas que disseminam fake news, muitas vezes por ignorância? Eu acho que a maioria das vezes é por não entender. Deixa eu dizer uma coisa muito importante, é muito séria, é muito difícil para todos nós, mas ela é muito importante. Provavelmente quem transmite fake news por ignorância, ele é de certa forma, ele tem uma limitação de compreensão. A gente toma cuidado para usar as palavras, mas porque assim, antigamente, analfabeto era quem não conseguia ler, não sabia ler. Mas o conceito de analfabetismo funcional evoluiu para outra coisa hoje, e ela quer dizer quem lê e não entende o que lê. Então, se nós lermos uma página e não entendermos o que está sendo dito ali, se nós lermos 3 parágrafos, 4 parágrafos, e não entendermos o que é a ideia central ali, se nós lermos um artigo de jornal e nós não entendermos o que é a tese principal daquilo, se nós lermos alguma coisa e não entendermos o que é que está sendo dito ali, nós somos analfabetas funcionais. Nós sabemos ler, mas temos dificuldade de entender. Então, a causa da emissão desregrada de fake news é essa espécie de analfabetismo funcional. É quando a pessoa olha e é enganada por uma frase, às vezes. E aquela frase é tudo para ela, e ela não olha as letras pequenas. E muitas vezes transmite coisas com erros de língua portuguesa, feitos nos lugares mais esdrúxulos, e ela transmite pensando que ela está fazendo uma coisa boa. É isso que a pessoa que perguntou disse. Muitas vezes a palavra é verdadeiramente ignorância, e o termo ignorância não é uma palavra pejorativa, não é não saber, é o fato de não saber. Então, eu aconselho muito, muito mesmo, principalmente a adolescentes e jovens. Nós já passamos disso, eu já estou para cima dos 50, eu já estou para frente do cabo das tormentas, mas vocês estão começando ainda. Não levem uma vida de 30 anos de analfabetismo funcional, porque as pessoas vão manipular vocês, vão consumir esforços, recursos, vão sugar a inteligência, vão sugar as virtudes de vocês, e vocês estarão dando risada, kkkk, vocês estarão escrevendo nas fake news. E será muito triste. Eu espero que vocês não tenham essa vida tão ruim, essa experiência tão ruim com as redes sociais. Não só redes sociais, mas as redes sociais são as que chegaram primeiro a vocês. Então, usem bem hoje. Antes de passar alguma coisa, leiam. Deixa eu ver isso aqui. Vejam de quem mandou. Porque quando quem mandou diz muito. Uma notícia que veio de alguém que você conhece, diz muito. Então, a maioria das fake news são passadas no instinto. Passou. Mas eu falei isso aqui na meditação. Passar fake news é crime. E só porque não estão nos prendendo por causa disso, nós achamos que não precisa cuidar. É como andar em alta velocidade porque não tem um guarda olhando. Não, a gente anda porque a placa diz que aquela é a velocidade. Agora, a gente só diminui na hora que passa pelo pardal? Bom, esses vão continuar passando fake news direto, porque eles são essas pessoas. Esses são as pessoas que só tomam atitudes corretas quando a lei estiver em cima deles. Agora, os cristãos não deveriam ser assim. Os cristãos deveriam ter uma postura diferente do mundo. Os cristãos, eles andam dentro de leis porque as leis os protegem. Por que a rodovia diz que tem que ser 110? Porque 130, 140 você não segura o carro. Por que naquele lugar tem que passar a 60? Porque se você passar a 80, você vai matar alguém vai atravessar e você vai matar. Então, assim, é muito triste ver cristãos que vivem como se não fossem cristãos. E eu tenho umas opiniões muito radicais em relação a isso.
Cristãos que vivem como se não fossem cristãos, provavelmente não são cristãos. Eles vão à igreja. Então é um ponto bem importante esse. O cuidado em relação ao que é certo passa pelo que se sabe o que é certo. Ninguém faz o certo sem saber. As pessoas fazem o que é certo porque sabem que é certo. Agora, se a gente faz o certo sem saber que é certo, que certo é? Quanto certo é? Quando a gente faz alguma coisa sem nem saber que é certo. Isso é uma roleta russa? Fazer o que é certo é uma roleta russa? Não. Fazer o que é certo é nomia. O termo do grego nomos. É andar debaixo da lei, a lei de Deus. Então, andar debaixo da lei de Deus só se anda quando se sabe. Então, a ignorância realmente é a causa. Eu só expliquei isso porque realmente muitos fazem, mas a ignorância não atenua a responsabilidade. Tá certo. Reverendo, ainda na questão das fake news, surge uma pergunta muito interessante. Como checar se aquela informação de fato é uma fake news? Qual é a peneira? A primeira peneira, eu acho, é evitar de compartilhar o que não se tem certeza. É uma peneira já. Uma peneira. Porque assim, depois que você compartilha, você disse que é verdade. Quando você compartilhou, você disse que é verdade. Então a primeira peneira é o dedo quis, mas eu segurei, consegui, puxa vida. Essa é a primeira peneira. Quando você consegue segurar. Depois, avaliar fake news não é uma coisa realmente tão fácil. Por isso que os que criam as fake news usam essa ferramenta com tanta força, porque ela você não tem uma facilidade para entender, né? Eu diria que tem um jeito de peneirar fake news. É quando você está antenado, quando você está entendendo o que está acontecendo ao teu redor, quando você está compreendendo as coisas, quando você acompanha o que está acontecendo no mundo. Por exemplo, se alguém colocar lá uma notícia assim, olha, hipoteticamente, nós estamos em setembro, né? E se alguém colocasse lá, olha, prepara-te porque o inverno está chegando. Você ia dizer, fake news isso aqui, setembro? Como é que o inverno está chegando? Isso aqui é notícia de julho. Você vai pensar, isso aqui valia, mas não. Você não vai mandar uma notícia, o inverno está chegando, né? Ou você vai pensar, só se isso aqui tiver alguma coisa, o dia depois de amanhã, alguma coisa assim, né? Senão, né? Isso que é propaganda de alguma coisa, mas você não vai mandar como verdade, porque você sabe que não é. Esse é o filtro. É quando você sabe que não é, pelo senso. Agora, hoje tem muitas ferramentas. Cada vez mais nós encontramos na internet ferramentas para você colocar a notícia e ver se é certo ou errado. Eu não vou fazer propaganda aqui de empresas, mas você pode olhar e encontrar. Você coloca a notícia lá e vai te mostrar se é fato ou é fake. Muito obrigado. Tem uma pergunta aqui de um adolescente, achei bem interessante. Pastor, para muitos de nós, jovens, é muito difícil ficar sem celular. Acredito que tenha níveis absurdos de vício, chegando a certo ponto ficar doentes por deixar de usar. Uso muito para ouvir música e ouvir mensagens. Mas quando nós quisermos deixar de lado, algo nos tortura por dentro, com uma coisa que fala mais forte dentro de nós, que acabamos fazendo contra a nossa vontade. O que fazer com essa coisa que nos cutuca a fazer o que não devemos? Provavelmente, muito provavelmente, é uma pessoa muito consciente. É uma pessoa que está preocupada com coisas que ela pode ter contato e que ela percebe que podem trazer perigos, né? E existem ferramentas muito boas na internet, né? Como, por exemplo, os aplicativos de música, mas a gente tem que lembrar que a gente precisa escolher também que músicas a gente quer ouvir, né? Nós temos, hoje mesmo entre igrejas, nós que somos cristãos, nós temos, assim, de tudo no cristianismo. E não é só porque é cristão que é bom, né? Então, eu diria que se a pessoa que fez a pergunta tem se sentido na necessidade de
de escolher melhor, talvez, isso pode ser uma evidência que Deus está querendo que você use melhor o tempo. E provavelmente essa vontade de querer, de estar perto e tal, ela não está ligada primeiramente à música ou às mensagens, mas ela está ligada a um vício. Todos nós temos, de certa forma, esse vício. Nós condicionamos o nosso corpo a alguns movimentos. Então, veja só, veja como é o vício. Eu uso o meu celular no meu bolso esquerdo, sempre no meu bolso esquerdo. De vez em quando eu brinco comigo mesmo e eu coloco no bolso direito. E aí, quando eu quero procurar alguma coisa, eu coloco a mão no meu bolso esquerdo. Faça esse exercício para você ver como o teu corpo está condicionado àquilo. Olha, antigamente, sabe como você sabe quando alguém não é tão viciado em celular? Quando ele perde o celular. Mas quando você não perde mais o celular, quando você nunca perde o celular, acredite, ele está mais perto de você do que você pensa. Essas coisas nos ajudam a dizer quanto eu sou dependente disso, né? Quando você vai dormir e você, veja, mesmo que o celular tenha uma ferramenta, todos têm uma ferramenta de tornar as cores mais fortes para não agredir com o azul do celular o teu cérebro. Mas quando isso já não quando aquele azul já não incomoda mais você, e você, antes de dormir, você vê a última vez o WhatsApp para ver quem mandou mensagem, mesmo sem estar esperando mensagem de ninguém, mas você vai lá no WhatsApp para ver, acredite, esse telefone já seria bom se ele estivesse mais longe de você um pouco. Essas coisas torturam a gente. Então, pode ver que não é a mensagem, porque você não vai ouvir a mensagem antes de dormir, às vezes até faz devocional assim, mas não é um hábito, né? O mesmo ouvir música, a não ser que você tenha o hábito de dormir ouvindo música. Mas provavelmente não sejam essas duas coisas que você colocou. Olha, eu ouço muita música, eu ouço muitas mensagens. Provavelmente o teu senso de dependência do celular esteja em outras áreas. Ou mais do que música e mensagem, pelo menos. São os vícios físicos que nós temos com eles. Essa é uma coisa para você fazer um teste. Troca um dia o seu celular de lugar. E se perca do seu celular. Deixa o teu celular perder você. Só que você sempre vai achar que é você que perdeu o celular. É uma jogada aqui de palavras que eu quero passar para você. Viu? Quando você perdeu o celular, é ele que te perdeu. Só que você acha que é você que está perdendo. Se você achar que você perdeu o celular, que você está precisando do celular, é o teu vício. Agora, deixa ele perder você um pouco, seja livre, fala, celular, não me acha. É isso aí. Vamos caminhando para o fim. Mais algumas perguntas e a gente já encerra. Reverendo, o senhor acha que o vício está relacionado ao celular ou ao fato de saber que tem pessoas contatando ela? Pessoa, no caso, né? Por exemplo, eu já perdi meu celular por um longo período, mas mesmo assim eu me comunicava com meus amigos por outras plataformas. Então, eu não acho que seria o celular em si, mas ter que se comunicar com as pessoas que estão distantes, e etc. E isso é uma coisa boa, essa é a parte boa da comunicação. Vejam, eu venho da comunicação. Desde os meus 18 anos de idade eu trabalho com comunicação. E já trabalhei com comunicação impressa, em jornal, já trabalhei com comunicação de áudio, em rádio, já trabalhei com comunicação de vídeo na TV. Aliás, faço um programa, inclusive, né? Toda sexta-feira, o Sextou na IPB. É um programa que a gente faz, um programa de entrevistas. E você digita lá, Sextou na IPB, e você acompanha toda sexta-feira. Eu faço muitas brincadeiras lá, a gente se diverte muito com a turma que vem, né? E também falo coisas sérias, até filosofias às vezes. E realmente a comunicação, ela é multifacetada. Você não tem uma comunicação só. E comunicação é conexão entre pessoas. Então, isso é muito natural e graças a Deus. Celular não é problema, meus irmãos. Como mídias não são problemas. Problemas aparecem quando a gente não consegue ter autoridade sobre essas ferramentas. Mas se comunicar com pessoas é ótimo.
É muito bom. Agora há pouco, enquanto eu estava aqui, eu estava me comunicando com uma pessoa. Então, a comunicação é ótima. Esse é o lado bom. Quanto mais você puder usar o celular para boas comunicações, boas conversas, boas amizades. Mas aí tem uma coisa que eu saliento aqui como uma ajuda, né? Olha, o comunicar por se comunicar com alguém não é a principal coisa, eu acho, da nossa vida. Nós existimos para levar luz onde há escuridão, nós existimos para levar amor onde há ódio, nós existimos para levar compaixão onde há desrespeito, nós existimos para levar verdades onde há mentira. Olha, comunicar por comunicar não diz nada. Você pode estar comunicando com uma pessoa falando mal de uma terceira. Você pode estar falando com uma pessoa, elogiando-a mentirosamente para, de alguma maneira, conseguir algum benefício. Ou você pode estar conversando com uma pessoa só porque você tem síndrome de não querer ficar sozinho. Então, a coisa mais bonita do ser humano não é conversar com alguém, mas o que conversa com alguém, como dirige o seu relacionamento. Então, se todos aqueles que puderem, puderem dialogar, é ótimo fazer isso. Nós não fomos criados para sermos ilhas, nós fomos criados para o relacionamento. Mas é aí que está. Não é o relacionamento pelo relacionamento, é o relacionamento pelo que é se relacionar, né? E eu sempre acho que os cristãos têm uma boa palavra sempre. Aliás, é o que disse aqui Paulo aos Colossenses: seja a vossa palavra temperada com sal. Seja a vossa palavra agradável. Então, se puder conversar com alguém de maneira agradável, converse muito. Se não puder, não fale nada. Eu gostaria de abrir mais uma vez. Tem mais alguém com alguma pergunta? Gostaria de fazer por si mesmo? Não? Fábio? Microfone aqui, por favor. Está com o álcool, tudo bonitinho. Para quem não conhece, a Flávia, minha esposa, da diretoria do Reset. Pastor, na verdade, eu não seria nenhuma pergunta direta, eu queria compartilhar uma situação que o senhor fizesse um comentário em cima, né? Eu estava comentando com a Giane agora, não sei se eu faço uma pergunta ou se eu dou um testemunho, porque eu nunca tive Instagram e nem Facebook, e nunca vou ter, né? Não me atrai realmente, mas a gente usa WhatsApp, essas coisas normais. Mas a minha pergunta específica é o seguinte: eu tenho um filho de 6 anos, né, todo mundo, o pessoal da igreja conhece, e obviamente que uma criança de 6 anos não tem Facebook, não tem Instagram, mas tem coleguinhas na escola que falam disso, em tempo integral. Nós trabalhamos no sistema de home office, essa juventude de hoje já está numa situação difícil com essa questão de rede, e me preocupa ainda mais uma criança de 6 e como que vai ser daqui para frente, né? O meu comentário é assim: os dois trabalham, eu tenho uma criança de 6 anos que fica sozinha em casa, existe toda aquela filosofia, né? Meu filho, quando nascer, eu nunca daria um celular para ele. Hoje, se ele pedir 3 celulares, eu dou um jeito de comprar para que a criança fique quieta em alguns momentos, né? Eu sei que existe a participação do pai e tudo isso, é uma brincadeira. Mas, daqui para frente, parece que as crianças de hoje, meu filho com 2 anos já ficava com um dedinho, assim, sabe, no celular. A responsabilidade do pai? Não sei. Tenho tanta experiência, é o meu primeiro filho, né? Eu sei que eu tenho uma parcela de culpa, provavelmente, em alguns pontos, mas como administrar isso? A criança não pode sair mais na rua, porque hoje em dia o mundo é diferente da minha época. A criança fica sozinha em casa, os pais trabalham, né? E como é que a gente se prepara para um futuro, pensando no que pode acontecer, né? De que maneira que ele vai administrar isso? Porque se eu for uma pessoa totalmente engessada nesse sentido, pode ser que ele seja igual eu, nunca quer saber de Facebook. Pode ser, mas a esposa gosta, né? Ele fica, não me refiro especificamente ao Facebook, mas ele fica no celular, o vício do aparelho, eu digo, né? Que eu tenho uma parcela de culpa, talvez, em não administrar isso melhor. Mas como fazer, né? Então, eu até falei para a esposa, acho que é melhor eu sair do trabalho, mas ela não gostou muito da ideia, não. Porque eu ia me dedicar a cuidar dele, mas não deu certo.
É, galinha pintadinha. Eu conheço todas as histórias da... Mas eu queria, na verdade, compartilhar, pastor, assim, existe uma maneira, o senhor já presenciou situações específicas, como administrar um filho de 6 anos, sendo que você mantém um dia ocupado, porque você tem responsabilidades, né? E é complicada a situação, né? E daqui para frente, como vai ser, né? Você proíbe em casa, chega na escola, uma criança de 6 anos já tem Instagram, então, não sei, é complicado. Saber disso, Fabio, é importante, porque saber disso é, de certa forma, fazer uma leitura do futuro. Eu penso que é um caminho sem volta. A tecnologia realmente é um caminho sem volta e vai ficar cada vez mais fácil usar a tecnologia. Hoje a gente senta em algum lugar e fala assim, aí tem vários assistentes aí, né? E a gente fala assim, como está o dia hoje? E ela fala, o dia hoje está nublado. Aí fala, poxa, obrigado. Quer dizer, eu não saberia, eu teria que ir lá fora, olhar para o céu, né? Agora ele diz aqui, né? Assistente diz no lado. Então, a tendência da tecnologia é ser cada vez mais presente. Nós já estamos entrando num time da chamada internet das coisas. Tudo é bom, não é ruim, sabe? É muito bom, de repente, em algum momento, você chegar em casa e lá no compartimento da frente tiver macarrão. Aí você fala, gente, o mercado mandou macarrão para mim, eu nem pedi, foi a geladeira que pediu. Ou foi a despensa, o dispositivo lá da despensa que identificou, né? E então, você comprou o melhor macarrão, sabe? Pelo melhor preço, é bom, não é ruim não. A tua geladeira te serve quando você faz isso, né? Então, a tecnologia veio para ficar. A internet das coisas tem trazido para o agronegócio produção absurda, para a indústria produção, para a educação, tudo é bom. O que acontece? Acontece que nós temos crianças de 2, 3, 5 anos que elas não têm ainda uma condição, por uma questão biológica, né, de fazer essa análise. Então, eu acredito que esse tempo requer bastante dos pais, pelo fato de saberem isso. Olha, o meu filho está sendo apresentado a coisas que, nem eu sei como que esse negócio se dá. Se eu não sei, imagina o meu filho, o que será que ele pode entender disso, né? Seria muito bom que nossas crianças não fossem viciadas numa coisa que não soubessem. Então, vai ser um exercício, meu irmão, vai ser um exercício de conversar, vai ser um exercício, eu acredito, nós vamos ter em algum momento um retorno ao lúdico. Em algum momento, as crianças vão ter vontade de jogar bola lá na rua, elas vão ter vontade de jogar bolinha de gude, elas vão ter vontade de soltar pipa, elas vão ter vontade de alguma maneira de se assentarem na marquise, conversar com o vizinho, com a vizinha, porque não a rede social em si, mas a tecnologia por si só, ela não tem vida nela, ela é um mecanismo, né? Tudo é artificial. E o que chega para nós é muito artificial, né? Até uma foto de alguém muito bonito pode ser artificial, pode ser Photoshop. Então, vai chegar um dia, eu acredito, que o ser humano vai buscar sentido nas coisas. A gente deveria ajudar nossas crianças a buscarem o sentido, muito cedo, mesmo que elas sejam apresentadas a essas coisas mais novas. Poder dizer a ela, meu filho, isso aqui é tão novo que nem o papai sabe. Mas assim, vamos tomar cuidado, vamos lá, vamos jogar aquele quebra-cabeça que a gente comprou lá e tal, né? Você consegue e tal. Essas coisas eu acho que vão ser muito boas para a educação familiar, quando nós pudermos ajudar nossos filhos a usufruírem das tecnologias, mas protegendo-os do que as tecnologias podem produzir, né, podem fazer com eles, talvez, né? Eu tenho grandes preocupações, meus filhos já estão quase criados, né? Meu mais novo tem 14 anos, mas daqui a pouquinho vem os netos. E eu vou ser um vovô que vai viver com os netos, provavelmente, né? Então, eu já começo a me preocupar com essa sua pergunta, sabe? Como é que os nossos netos que uma das primeiras coisas é manusear equipamentos, né? Como é que a gente pode ainda influenciar os nossos netos, né? Filhos e netos. Amém. Acho que já deu, né? Alguém tem mais alguma pergunta? Flávia. Flávia Pinheiro.
ao microfone. Não, só um comentário sobre esse assunto do Fábio, que é interessantíssimo. Que essa semana mesmo eu estava conversando com uma neuropsicóloga e ela explicou que para as crianças, para o desenvolvimento cognitivo, precisa da convivência, precisa da brincadeira. Nós que somos pais, temos que brincar com os nossos filhos, de preferência todo dia, um pouquinho. E ela diz que, como resultado desse excesso das redes, de muita tecnologia, pastor, está tendo pouca convivência, por causa da pandemia também, né? Então, ela disse que está encontrando muitas crianças com desenvolvimento aquém, quando chega com 16, 17 anos, assim, não sei, essa fase precisa de relacionamento também. Não pode ficar só no mundo tecnológico, entendeu? Isso é importante. Então, a gente botar para conviver com nós, familiares, e também para a criança acabar de se desenvolver, porque o nosso cérebro está em formação, segundo ela, até os 21 anos. Então, a gente até fez alguns estudos lá com ela com relação a isso, e é importante a criança conviver, a criança não ficar só no celular. E outro testemunho que eu vi, se eu não me engano, foi do pessoal lá de São Miguel, não sei quem foi, a Laura que comentou comigo, que a mãe fez essa experiência com o filho, pequenininho, não sei a idade, acho que é uns 2 anos, e deixou a criança sem os eletrônicos. E diz que a reação da criança foi que a criança ficou mais paciente para conversar, a criança ficou menos irritadiça, fez menos birra. Está esse testemunho aí, acho que é do Seron, não tenho certeza. A esposa do Seron, que a galera conhece aqui. Então, isso é interessante. A convivência não pode ser trocada pela tecnologia, por mais que a tecnologia apresente coisas, né? Tem outros profissionais que também fazem por uma infância sem tela, que colocam como a gente deve dar limite enquanto pais, não deixar a criança só no celular. E isso eu sei, porque se deixar a criança, quer ficar jogando o dia inteiro. E a gente percebeu, se deixar o celular à vontade, ela fala, quer ir ali no Ibirapuera? Não, não quero. Quer ir no parque? Não, não quero. Quer ficar só no joguinho, entendeu? Então, a gente tem que botar limite. Acho que essa é a função do pai e da mãe. Sem dó, sem dó. Sem dó nenhuma. O choro ali passa. Chorar é até bom para o pulmão. Desenvolve o pulmão, é ótimo. Então, eu agradeço mesmo a contribuição. Eu queria dizer uma coisa para a gente perceber como as coisas vão mudando. Há 20 anos atrás, as igrejas tinham um problema antes de começar o culto. O burburinho muito alto. Os pastores lembram um pouco disso. Tinha que, às vezes, até, puxa vida, né? Era um burburinho muito alto, porque as pessoas chegavam e conversavam na igreja. Se a gente chegar hoje, meia hora antes, 15 minutos, primeiro que a gente já não tem mais esse hábito de chegar antes, a gente chega ali em cima, né? Eu digo que igreja deveria ser como a casa da vovó, que a gente quer chegar cedo e quer aproveitar bastante e é o último a sair. Igreja é um local que a gente gosta tanto de ficar, que a gente, sabe, assim, dá trabalho para os diáconos. Os diáconos começam a piscar a luz, assim, pisca a luz, daí. Mas igreja tem que ser esse lugar. Igreja não é lugar que a gente chega atrasado e sai antes, né? Igreja é lugar de comunhão. Mas como nos dias atuais até essa comunhão ela está de alguma maneira atingida. Porque se um grupo de 100 pessoas tiver de esperar alguma coisa, você está assistindo uma palestra em algum lugar, e aí termina a palestra, e vai demorar 15 minutos para começar outra palestra. No máximo 2 minutos, eu vi uma pesquisa, em 2 minutos, 90% do auditório está na tela. É 2 minutos o tempo. 2 minutos. E então, todo mundo. Aí você olha de cima, a foto era essa. Um local amplo, intervalo entre uma palestra e outra, todo mundo com o celular ligado. Mas sabe como? Marido e mulher. Sabe? Não, o marido fica quieto, eu até concordo, mas até a mulher. É muito poder, é demais, é demais. Brincando, claro, com vocês, mas é isso. É uma coisa interessantíssima. Está tirando a comunhão. E a criança, então, mas nós adultos, a gente mesmo errando, sabe que está errando. Mas e a criança, que erra sem nem saber?
Então ela perde isso do lúdico que a gente fala, de conversar, de brincar, de interagir, ela perde. E aí ela vai ser um adulto individualista, que é um ponto que nós não abordamos hoje, mas o mundo caminha para um individualismo muito grande. E nós temos que evitar mecanismos que nos façam mais individuais do que já somos. Porque o individualismo tira a nossa retórica, tira o nosso argumento, tira a nossa condição de dialogar, nos torna intransigentes, nos torna como que possuidores da verdade, porque a gente não conversa mais com as pessoas, a gente conversa conosco mesmo ou com alguma coisa que a gente nem sabe de onde veio. Então, o individualismo em exagero, né, ele tira da gente a possibilidade de a gente ser humano. É quando a gente vira um androide. Isso é meio esquisito, né? Porque não era para a gente ser androide, né? Androide é só o sistema, né? Mas a gente se torna isso porque a gente começa a pensar com a mente dele. Está chegando na Zona Leste, os pobres agora estão tudo com celular. Sabe por quê? Porque na Zona Sul você não via pipa no céu na Zona Sul. Só na Zona Leste. Agora você não vê mais uma pipa no céu. Sumiram as pipas. Sabe por quê? Porque agora os pobres, todo mundo está com o celular na mão. Perde a infância, né? Tem mais cerol, tem mais pipa, o fio tem mais rabiola presa no fio. Algo está acontecendo na Zona Leste. Eita, mistério, hein? Reverendo, mais uma vez, muito obrigado pela presença do Senhor. Foi momentos inesquecíveis. Primeiro reset. Espero que o senhor volte para o outro reset, vai ser uma bênção. E antes de encerrar, eu gostaria de chamar o Luiz. Luiz, da Federação, vai nos dar o recado. E antes do Luiz falar, você gostou da nossa camiseta? Bonita, né? Lá fora está sendo vendida a quanto? R$38. Se você quiser abençoar esse projeto e ter a nossa camisa, tem também chaveiro.